Olha só, lá no comecinho dos anos 2000, os MMORPGs surgiram como uma promessa, e tanto, né? Mundos gigantescos, imersivos, onde a aventura parecia não ter fim, e a galera se juntava de um jeito que era o coração da coisa toda. Jogos tipo World of Warcraft, RuneScape, Moon Online, Tibia, Ragnarok, Perfect World e por aí vai. E cara, eles pegaram milhões de pessoas, dando uma liberdade e um sentimento de fazer parte de algo que poucos outros jogos conseguiam. Mas o que era para ser um universo que só crescia, hoje em dia tá mais para um ciclo vicioso de lançamentos que parecem todos iguais e que cansa a gente. O que foi que transformou um gênero que prometia tanto em algo que, para muita gente, virou só uma repetição sem graça? E o mais importante, será que tem um jeito de sair dessa sem ter que esperar as grandes empresas resolverem tudo para a gente? A real virada de chave, para muita gente, foi com o sucesso absurdo de World of Warcraft. Lançado lá em 2004, o WoW não só dominou o mercado, mas ele redefiniu o que um MMORPG podia ser. A facilidade de jogar, a história rica, a jogabilidade que viciava. Tudo isso atraiu uma galera que nunca tinha sido vista antes. O World of Warcraft não só dominou o mercado, ele reescreveu as regras do jogo, mas com todo esse sucesso que ele teve, veio uma maldição. Empresas passaram a copiar a fórmula, copiar e colar. Não importava mais criar algo único, importava parecer com o WoW. Entre 2006 e 2015, o mercado virou uma linha de montagem. Jogos com roots idênticas, árvores de talentos idênticas, endgames com grinds infinitos. A inovação foi substituída por planilhas. E qual foi o resultado disso tudo? Uma enxurrada de jogos que, sinceramente, pareciam todos iguais. Mecânicas de combate que se repetiam, sistemas de evoluções idênticos e o pior, veio a falta de criatividade das empresas, colocando o pay to win acima de tudo. Não era mais sobre a experiência do jogador, mas sobre quanto dinheiro ele estava disposto a gastar para pular etapas ou ser mais forte. Isso transformou a diversão em uma competição de carteiras, e a comunidade, que era o coração dos MMORPGs, começou a se fragmentar. Aí eu te pergunto, onde foram parar aqueles mundos que chamavam a gente para explorar, as histórias que prendiam e as comunidades que faziam a gente se sentir em casa? Sumiram, perdidas no meio de um mar de coisas genéricas. Essa mesmice toda, claro, acabou cansando a galera. Tanto naquela época como hoje em dia, não existe mais novos MMORPGs, é tudo mais do mesmo. Cada jogo novo que sai, a gente ficava na maior expectativa, mas a decepção era sempre maior. As indústrias, por outro lado, pareciam presas num loop, sem conseguir enxergar além daquele modelo de sucesso do WoW, mesmo quando não fazia mais sentido. O jogador que antes passava centenas de horas num jogo só, agora ficava pulando de um título para o outro, procurando algo que realmente prendesse a atenção, mas que nunca achava. E o jogador, no meio disso tudo, sente o peso dessa indústria da repetição. A cada lançamento novo, a esperança de encontrar um MMORPG que o fisgue de novo é logo substituída pela desilusão. É a mesma sensação que você está jogando o mesmo jogo, só que com uma roupagem diferente. Essa desilusão não é só do jogador, o mercado também sente. Recentemente vimos notícias que mostram bem esse cenário. O aguardado MMORPG Hytale, anunciado lá em 2018, foi simplesmente cancelado. A desenvolvedora, a Hypex Studios, vai fechar as portas, um projeto com anos de desenvolvimento, com a Riot Games por trás, e agora está indo para o lixo. Isso mostra o quão difícil é inovar e entregar algo de qualidade nesse mercado saturado. E não para por aí. As demissões na Microsoft que afetaram a ZeniMax Online Studio resultaram no cancelamento de um novo RPG online, o Project Blackbird, mais um jogo que não verá a luz do dia. Esses casos são um reflexo de um mercado que está retraído, onde a aposta em novos MMORPGs se tornou um risco enorme.
E é por isso que o público está focando em MMORPGs indies, onde você não coloca tanta expectativa e não precisa gastar todo o seu tempo no jogo. Esses jogos menores, muitas vezes feitos com paixão e menos pressão comercial, acabam oferecendo experiências mais autênticas. Eles não prometem mundos gigantescos ou gráficos fotorrealistas, mas entregam diversão e inovação, coisas que os grandes títulos parecem ter esquecido. Muitos jogadores de MMORPGs estão correndo atrás de outras opções, aqueles que preferem jogar os MMORPGs da infância, só que em servidores privados. Eu mesmo sou esse tipo de caso, e é com Ragnarok. Sempre que bate nostalgia, eu baixo algum private qualquer, jogo por 1 ou 2 semanas e depois nunca mais abro. É uma busca por aquela magia que a gente sentia, mas que raramente encontramos nos jogos atuais. Mas por que essa mudança de comportamento? Um dos pontos mais levantados é a falta de tempo. Muita gente que jogava MMORPGs na adolescência agora é adulta, tem trabalho, tem família e outras responsabilidades. Não dá mais para passar horas e horas grindando ou esperando por um grupo. E essa falta de tempo, junto com a ascensão de outras plataformas sociais, mudou a forma como a gente interage. Antigamente, MMORPGs era um dos poucos lugares para socializar online. Hoje tem Discord, redes sociais e uma infinidade de outras opções. A capacidade de socializar e falar com estranhos não é mais uma novidade. Isso impacta diretamente a comunidade dentro do jogo. Não há mais aquela necessidade de conversar com estranhos para formar grupos, porque o jogo te dá ferramentas para isso, ou você já tem seu grupo fechado no Discord. O resultado é que as interações dentro do jogo diminuiu e a sensação de comunidade se perdeu. Para entender melhor essa decadência, vale a pena olhar para a história. O criador de Tibia, um dos MMORPGs mais antigos e influentes, ainda se lembra do seu primeiro jogador há 28 anos atrás. Isso mostra como esses jogos eram íntimos, com comunidades pequenas e próximas. Cada jogador era importante, cada interação tinha peso. Mas conforme os MMORPGs se tornaram mainstream, essa intimidade se perdeu. Os servidores ficaram lotados, as comunidades se fragmentaram e a experiência se tornou mais impessoal. O que antes era uma aventura compartilhada virou uma corrida por eficiência. Eu mesmo, hoje em dia, quando vou jogar um private de Ragnarok, antigamente eu vivia conversando com vários estranhos, vivia mandando mensagem, perguntava preço de tudo. Hoje, tudo é site, tudo é informação na internet, então eu basicamente não pergunto nada a ninguém, não falo com ninguém hoje em dia em servidores de Ragnarok, e isso meio que perdeu um pouco da essência. Outro ponto crucial é como os jogos são desenhados hoje em dia. Muitos MMORPGs modernos são focados em eficiência, com sistemas que te teleportam instantaneamente para as dungeons, que te agrupam automaticamente com os jogadores e que te dão recompensas rápidas. Isso pode parecer conveniente, mas mata a socialização. Antigamente, você tinha que andar até a dungeon, conversar com outros jogadores para formar um grupo e às vezes esperar por alguém que estava atrasado. Isso criava oportunidades naturais para conversar, fazer amizades e construir uma reputação do servidor. Hoje você clica em um botão, é teleportado para uma dungeon com estranhos, completa o conteúdo em silêncio e nunca mais vê essas pessoas. É eficiente, mas não é social. E essa eficiência tem um preço. Conveniência mata a aventura. Quando tudo é fácil, é rápido. Perdemos aquela sensação de conquista, de superação, que fazia os MMORPGs serem especiais. Isso faz a gente ir atrás de outras coisas, seja em jogos menores, em comunidades mais específicas, ou até mesmo em outros gêneros que ofereçam a profundidade e novidade que os MMORPGs de grande porte parecem ter perdido. A mensagem é clara: as pessoas preferem a incerteza da liberdade à certeza da repetição. Claro que talvez esse esquema não seja para todo mundo, e não é só o jogador que sofre essa situação. Os desenvolvedores também estão presos nesse ciclo. Inovar é arriscado e o mercado não perdoa fracassos. É mais seguro fazer um clone de WoW do que tentar algo novo e revolucionário. Isso cria um ambiente onde a criatividade é sufocada e a inovação é desencorajada. Os cancelamentos recentes, como o de Hytale e Project Blackbird, mostra que mesmo com resultados e apoio, desenvolver um MMORPG
inovador é extremamente difícil. As expectativas são altas, os custos são enormes e o risco de fracassar é real. Afinal, qual é a melhor saída para isso? Não se apegar a uma boa. Colocar muita expectativa nos novos MMORPGs por causa da sua nostalgia, achando que vai ser o mesmo da época, pode te frustrar e muito. Eu acho que o negócio é você ter paciência com os novos jogos e sempre tentar aproveitar o que tiver de melhor disponível e jogar com calma. Uma coisa que você pode fazer também é tentar dar um tempo nos MMORPGs e seguir com os RPGs offline normais para ganhar aquela nova vontade de jogar MMORPG novamente. Ou pode ser que nunca vamos ter essa magia novamente com os jogos. Ou também pode ser que simplesmente você não gosta mais de MMORPGs. Isso tudo pode ser frustrante, mas aceitar pode ser só o seu primeiro passo para gostar novamente de MMORPGs.